Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira. Boa tarde para você ligado na 87 FM. Estamos chegando com mais um programa Fagulhas de Luz. Comigo, Theo Oliveira, e com o nosso amigo de sempre, Sidney Fernandes. Boa tarde, Sidney. Tá tudo bem? Boa tarde, Theo. Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um programa. É isso aí, começando mais uma semana, e a pergunta de hoje tem a ver com o nosso atual momento, o momento dessa pandemia, Sidney. Essa pandemia está aí para nos colocar todos no mesmo patamar e nos mostrar que somos todos iguais, independentemente de local, cor, situação financeira ou intelectual? Sim, sem dúvida, um dos objetivos é lembrar ao homem que não há diferença nem de cor, nem de posição social, nem de fama, nem de poder, que todos nós estamos sujeitos às injunções divinas. Agora, a diferença é que muita gente, Theo, obrigada a ficar em casa, não tem condição para permanecer em casa, ela tem que sair para trabalhar. Então, são dois elementos que são considerados para que ocorra isolamento do indivíduo. Primeiro, a consciência dele de que deve se preservar e preservar o outro. O segundo é a condição financeira para que ele deixe de trabalhar. E muita gente, você sabe, a grande maioria, precisa de ajuda externa ou precisa simplesmente sair para ganhar o pão, para sobreviver. Então, há realmente uma igualdade entre as pessoas. De nada adianta eu ter muito dinheiro, um carrão, roupa de marca, propriedades espetaculares. Nesse momento, todos nós estamos limitados. De nada adianta eu ser privilegiado ou pela sociedade ou pela natureza. Todos estamos no mesmo patamar. Mas, por outro lado, essa história de dizer que estamos no mesmo barco é complicada, porque muita gente pobre não tem como não sair de casa para ganhar a sua vida. E muita gente que tem dinheiro não tem a consciência e acaba saindo até em viagem de férias. Mas nessa situação também, dentro da nossa pergunta, cabe dizer que esse patamar que estamos todos, é que todos estamos arriscados a contrair aí esse vírus ou qualquer outro tipo de situação que possa afetar a nossa saúde, né, Sidney? Nunca na história da humanidade, que eu tenha conhecimento, mesmo lembrando da peste bubônica, da gripe espanhola de 1918, ocorreu um fato que atingisse todas as partes do mundo e todas as pessoas, sem escolha de raça, de posição social, de poder aquisitivo. Nunca aconteceu isso na história da humanidade. Nesse momento, é um puxão de orelhas para que o homem aprenda a trabalhar mais em favor de si mesmo, de procurar obedecer à justiça divina e, acima de tudo, entender que ele não está sozinho no mundo, que ele precisa efetivamente pensar no próximo. É por esse motivo, principalmente por isso, é que nós estamos passando por essa situação, para despertar-nos para a empatia, para a solidariedade e para a gentileza, Theo. Então fica aí a dica, viu, pessoal? O nosso e-mail para você poder participar do programa Fagulhas de Luz é fagulhasdeluz@gmail.com. Eu e o Sidney Fernandes estamos esperando a sua participação, né, Sidney? Perfeito, Theo. Qual a sua dica para aquela pessoa que vive pensando em coisas ruins, pensando que coisas ruins só acontecem com ela, que Deus se esqueceu dela, que Deus não a ajuda e que tudo de mal só acontece com ela? O que dizer para uma pessoa dessa que tem um pensamento que esse pensamento pode ser meio prejudicial, não é, Sidney? Totalmente prejudicial. Quando nós pensamos no negativo, nós atraímos o negativo. É uma bobagem muito grande, Theo, porque quando a gente começa a olhar só para o espelho, vendo só a figura da gente, o nosso reflexo, ou olhando para o próprio umbigo, nós nos esquecemos de olhar ao lado. Você sempre diz nas suas orações que sempre tem alguém numa situação pior que a nossa. E não é questão de dinheiro, de posição social, de poder, de fama.
infelizmente, a gente só vê, como diz aquele velho ditado, só as pingas que as pessoas bebem, não vê os tombos que ela leva. Então, nós encontramos pessoas plenamente abastadas, ricas, com grandes casas, carrões, mas é infeliz por dentro. Por isso, Theo, a necessidade de nós nos apegarmos ao bem, nós termos uma religião, levarmos essa religião a sério. E mesmo que não tenhamos religião nenhuma, que nós passemos a pensar na natureza, no semelhante, no próximo, no nosso filho, na nossa esposa, no nosso colega de trabalho, na nossa mãe, nosso pai, e, enfim, fazer o melhor possível dentro da vida. Esta é a melhor dica. Agora, além disso, olhe para trás. Eu já contei para você, tempos atrás, uma história de Humberto de Campos, em que um homem vivia numa casa e ele reclamava muito porque ele só comia batatas. Até que um dia resolveu sair dali para procurar uma nova vida, o que eu acho que todos nós devemos e podemos fazer, sempre buscar, sem ambição, mas uma melhoria da nossa situação profissional, emocional, enfim, procurar sempre uma melhoria, porque quem se ajuda é ajudado por Deus também. Mas esse homem, nesse dia, quando saiu da sua casa, lembra-se, aquele que só comia quase que batatas, olhou, ouviu um ruído e percebeu que embaixo da sua casa, ele nunca tinha notado isso, havia um outro homem, paralítico, que tinha poucas condições de movimentação, que alimentava-se quase que tão somente das cascas das batatas que ele jogava fora. Então, Theo, antes da gente achar que é o último dos mortais, vamos entender que nós podemos falar, temos nosso corpo, temos a nossa inteligência, temos um Brasil que é um país maravilhoso, que tem um grande futuro se nós passarmos a pensar mais na vida, respeitar as leis divinas e, finalmente, Theo, podermos dar a nossa mão para o nosso próximo. Sidney, hoje eu vou abordar ainda um tema do qual você citou ontem. Ontem você contou a história do senhor lá que tinha as batatas, que ele achava que as batatas não era tudo que ele, né, não estava satisfeito com aquilo, mas viu que tinha uma pessoa em uma situação um pouco mais delicada. Nós não devemos procurar a nossa felicidade na infelicidade do outro. Nós Claro. temos, sim, que fazer o possível para progredir, melhorar. Ninguém está proibido, Theo, de ter uma casa, duas casas, uma lancha, um carro de luxo. Ninguém está proibido disso. Mas desde que não transforme o dinheiro, o poder, a riqueza na finalidade da sua vida. E sempre entender que tudo que Deus nos dá é por empréstimo. Ninguém está aqui, é dono da verdade. Deus nos dá esperando que a gente estenda a mão ao outro, Theo. Verdade, Sidney. E eu passando, né, de moto pela avenida, eu vi que um rapaz olhava de uma certa maneira para uma outra pessoa que passou de bicicleta. Aí a gente fica, muitas vezes a pessoa reclama daquilo que tem, que a bicicleta não está legal, ou que a moto também não, ou que o carro também não. Como você disse, todos podemos evoluir desde que não façamos do dinheiro nosso senhor. Mas temos que dar graças a Deus pelo que temos, porque muitas pessoas desejariam ter aquilo que nós temos e muitas vezes não estamos satisfeitos com aquilo, não é, Sidney? Às vezes a gente está pensando aí num carrão de último tipo que custe aí uma fortuna, e quando na verdade o nosso carro simples atende perfeitamente a nossa necessidade. E agora, olha só, um dos países mais adiantados do mundo está pedindo às pessoas que não usem os carros e não usem também os veículos de transporte social, que andem a pé ou andem de bicicleta. Eu estou falando do Reino Unido, em que as pessoas estão lá nesse momento tomando todas as precauções possíveis. Não vale, não adianta ter tanto dinheiro à disposição. No momento, o melhor para cada pessoa e para a sociedade é que a pessoa ande a pé e ande de bicicleta. Olha lá o contraste. Um país que praticamente
inventou o carro, né? Henry Ford, consonância com a Inglaterra e Estados Unidos, trouxeram um veículo para nós. Pois bem, no país em que temos os grandes carrões, estamos sendo convidados agora a andar a pé ou andar de bicicleta. Então, você vê, Theo, que dependendo da circunstância, do momento, nós efetivamente precisamos entender que, às vezes, aquilo que a gente deseja intensamente não é exatamente o melhor para nós. É verdade, como eu sempre digo, né, Sidney? Valorize o que você tem para ser merecedor do que você terá. O nosso e-mail para que você possa participar do nosso programa é fagulhasdeluz@gmail.com. Ele pergunta assim: um espírito que já não vive mais com a família pode visitar a família a ponto de interferir em alguma situação para ajudar na evolução de todos? Está se referindo a um espírito morto, desencarnado? Isso. Isso. Note bem, nós temos realmente, depois da morte, muito mais liberdade, não temos uma carcaça física que temos que agora agradecer, abençoar, mas a movimentação no plano espiritual é muito mais tranquila, mais livre, mas tudo depende, Theo, do nosso grau evolutivo. Depende, porque lá não importa o dinheiro, não importa a fama, não importa se você foi poderoso, foi um presidente, governador, os elementos que lá são considerados são os elementos do espírito. Isto é, você não importa realmente a riqueza que você teve, mas a riqueza de pensamento, de coração, de sensibilidade. Nós temos duas asas para desenvolver: a asa do conhecimento e a asa do sentimento, a do coração. E é isso que conta lá, Theo. Então, essa liberdade de movimentação depende muito do adiantamento do indivíduo. Agora, especificamente, há familiares que retornam para as suas casas? Sim, há alguns que ficam presos, apegados, até estimulados pelo choro convulsivo, pela falta de resignação. As pessoas inconformadas com a morte do outro ficam pensando o tempo todo nele, coitado, ele é atraído de volta para o seu lar. Agora, numa situação normal, em que a família entende que partiu, todos nós vamos morrer um dia, e tem atitudes assim boas de libertação, porque ninguém está proibido de chorar, de ter saudade. O que nós não podemos é nos apegar demasiadamente à pessoa que partiu e prejudicá-la no plano espiritual. Ora, mas não há pessoas que se preocupam? Sim, sim. Eu, por exemplo, posso até dizer que o meu avô Joaquim, a minha mãe, preocupam-se muito comigo e eles torcem por nós, eles estão querendo que a gente vá bem, mas tem uma, vamos dizer, participação limitada na minha vida, porque eu tenho que caminhar com as minhas próprias pernas. Mas que pode acontecer, sim, de uma pessoa ter a autorização para visitar-nos, como aconteceu com o André Luiz, depois de algum tempo lá na espiritualidade, aproximadamente 9, 10 anos depois da sua morte, ele pôde visitar a sua esposa, ajudá-la, ajudar o segundo marido dela, enfim, são atitudes que dependem propriamente do nosso grau evolutivo. Há situações de perturbação? Sim, mas esse não é o correto. Há situações de ajuda, de preocupação? Sim, depende realmente da desenvoltura do estágio evolutivo em que se encontra o espírito. Sidney, ontem a pergunta foi sobre se um espírito desencarnado poderia voltar e ajudar a sua família em alguma situação. Aí, dentro da sua resposta, surgiu outra dúvida. Em esse espírito desencarnado não podendo atuar nessa ajuda, que vamos supor tem uma certa relação com ele, existe uma forma de designar um outro espírito ou algum outro tipo de ajuda para que essa família consiga essa ajuda nessa determinada situação? Sem dúvida, Theo, Deus jamais nos desampara. E numa das obras
psicografadas por Francisco Cândido Xavier, eu lembro-me de um caso de uma menina, quase que uma criança, mas um espírito muito ligado à espiritualidade, ligado àquelas colônias superiores. Ela estava encarnada numa família, a sua mãe havia morrido, ela era criada pelo pai e pela madrasta, e ela estava passando por um momento difícil, de perturbação, e de repente ela ora pela mãe. Acontece que a mãe era o espírito obsessor da casa, era a pessoa que estava prejudicando a madrasta, o lar. Esta oração dela, ela bate na espiritualidade, eles usam um termo até, uma oração refratada. Ela bate lá em cima, o pessoal percebe, nossa, a menina precisa de ajuda e a mãe não terá condições de ajudá-la. Então, eles mandam uma equipe espiritual para auxiliá-la, porque ela orou para a mãe, mas a mãe não tinha condições de atendê-la. Isso é muito comum. Muitas pessoas levam velas, oram, pedem ajuda, principalmente para pessoas que tiveram mortes violentas, vão ao cemitério e passam a praticamente canonizar e considerar a pessoa que morreu naquela circunstância e pedem ajuda para ela. Ora, Theo, quantos santos que foram guindados, elevados à condição de canonização por motivos políticos, e você ora, pede ajuda a eles, eles não estão em condições de nos ajudar, ao contrário, até precisam das nossas orações. Mas Deus jamais nos desampara. Se há necessidade, se precisa da ajuda de Deus, e se há merecimento, isso é fundamental, é uma circunstância que realmente precisa do apoio da espiritualidade. Não importa que a pessoa evocada não tenha condições de nos ajudar. Deus designa alguém para isso. O e-mail para que você possa participar do nosso programa é fagulhasdeluz@gmail.com. Nós estamos chegando ao finalzinho do programa, mas só dizendo para vocês que na semana que vem nós vamos falar um pouco do Centro Espírita Amor e Caridade e de alguns outros trabalhos que o Centro Espírita pratica, além do seu setor de comunicação, mas coisas que podem ajudar você que sempre ouve o nosso programa, não é, Sidney? É verdade. O pessoal, quando fala em Centro Espírita, pensa em espírito, pensa no máximo aí no nosso albergue. Alguns ficam com medo. Ficam com medo, né? Havia até um padre que passava lá e fazia o sinal da cruz, dizendo vate retro Satanás. Mas hoje a mentalidade mudou, as pessoas sabem que se o Satanás estivesse lá, ele operou contra ele mesmo, porque a quantidade de pessoas que o Centro Espírita Amor e Caridade ajuda é impressionante. Então, fico muito feliz com essa sua iniciativa, Theo. Até segunda-feira. Até segunda-feira. Muito obrigado, um abraço a todos. Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira.